Analisaremos como exemplo dos experimentos de Mendel a herança da textura de sementes de ervilhas. Para esse caráter, há duas variedades, a lisa e a rugosa. Mendel selecionou plantas de ervilhas que, se sofressem autofecundação, formariam apenas sementes lisas, ou seja, eram plantas consideradas puras para esse caráter. Você deve estar se perguntando: como Mendel sabia que as plantas eram puras? Pois bem, para que ele tivesse certeza de qual planta era pura, ele as observava durante 6 gerações, período de aproximadamente 2 anos. Se durante essas gerações as plantas originassem indivíduos diferentes da planta inicial, elas não eram consideradas puras. Mas, se ocorresse o contrário e elas só originassem descendentes com as mesmas características da planta inicial, eram consideradas puras. Com base nesse critério, selecionou também plantas puras da variedade com sementes rugosas. Ele cruzou essas plantas e verificou que todas as sementes que surgiram eram lisas. A variedade rugosa não aparecia. Essas sementes representam nesse experimento a geração F1 de Mendel. Em seguida, plantou essas sementes da geração F1. Delas, nasceram plantas em que Mendel deixou que a autofecundação ocorresse naturalmente. As sementes formadas dessa autofecundação representavam a geração F2. Mendel constatou que, nessa geração, 75% das sementes eram lisas e 25% rugosas, o que dá uma proporção de 3 sementes lisas para uma rugosa, 3 para 1. Essa proporção repetiu-se para os outros 6 caracteres, com pequenas variações. Em todos os casos, as proporções obtidas em F2 não diferiram significativamente da proporção 3 para 1. Mendel concluiu então que seus resultados não eram casuais, pois havia um padrão evidente. Mendel observou também que, na geração F1, apenas uma das variedades da geração parental se demonstrava. Já na geração F2, as 2 variedades da geração parental se apresentavam, mas a variedade que não ocorria em F1 reaparecia em apenas 25% de F2. Mendel denominou variedade dominante aquela que se apresentava na geração F1 e variedade recessiva aquela que se mantinha escondida em F1, só reaparecendo na geração F2. Entre os 7 caracteres analisados por Mendel, as variedades dominantes e recessivas estão resumidas na tabela. Para explicar esses resultados, Mendel propôs que cada caráter é determinado por um par de fatores e que em cada variedade pura da geração parental, esses fatores são iguais. Associando letras para representar os fatores, podemos utilizar R,
para os fatores da variedade lisa, dominante, e R' para a variedade rugosa, recessiva. Na formação dos gametas, esses fatores se separam e apenas um fator de cada par vai para cada gameta. A variedade R' produz gametas que contêm apenas um fator R'. A variedade R' produz gametas com apenas um fator R'. A união entre esses gametas dá origem à geração F1, R', que, portanto, será híbrida, ou seja, misturada por cruzamento. Apesar de os dois fatores estarem presentes na geração F1, só um deles se apresenta, é o fator considerado dominante. Assim, na herança da textura da semente, o fator R' é dominante em relação ao fator R'. As plantas R' produzem dois tipos de gameta, já que, no processo de formação dessas células, os pares de fatores se separam, indo um fator para cada gameta. Assim, formam-se gametas R' e gametas R' em proporções iguais. Na autofecundação de F1, esses gametas unem-se ao acaso, podendo formar 4 combinações diferentes para a geração F2, usando o quadrado de Punnett. Esse gameta, contendo o fator R', pode encontrar com esse gameta, que carrega também o fator R', e gerar uma planta com o genótipo R', que produzirá então ervilhas lisas. Esse gameta, contendo o fator R', pode encontrar com esse gameta que carrega o fator R' e gerar uma planta com o genótipo R', heterozigota, que produzirá ervilhas lisas, pois o fator R' é dominante sobre o fator R'. Esse gameta, contendo o fator R', pode encontrar o gameta que carrega o fator R' e gerar também uma planta R', que produzirá, então, ervilhas lisas. Já esse gameta, que carrega o fator R', poderá encontrar o gameta que também carrega o R' e gerar uma planta homozigota, recessiva, R', que produzirá, então, ervilhas rugosas. Nesse cruzamento, a única forma de surgir ervilhas rugosas é quando um gameta masculino, portador do fator R', fecunda outro gameta feminino que também carrega o fator R', pois o alelo R' é recessivo, então ele terá que estar em dose dupla. Com base nesse raciocínio teórico, Mendel esperava obter em F2 3/4 dos descendentes com sementes lisas e 1/4 com sementes rugosas. Essas foram as proporções obtidas na prática. Esse raciocínio teórico também explica os resultados dos demais experimentos com os outros 6 caracteres,
confirmando as explicações teóricas. As explicações de Mendel para a herança dos 7 caracteres de ervilha deram origem à primeira lei de Mendel, também conhecida como princípio da segregação dos fatores, princípio da pureza dos gametas, monohibridismo, porque considera a herança de apenas um caráter, lei da disjunção ou lei fundamental da genética. O enunciado da primeira lei de Mendel pode ser apresentado assim: cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, indo apenas um dos fatores do par para cada gameta.